Bem, falando sobre Jesus histórico, nesse vídeo eu vou contar um pouco da história da pesquisa sobre o Jesus histórico. A pesquisa pode ser dividida em 4 etapas. Nós estamos na 4ª etapa, a 4ª questão a respeito do Jesus histórico. Até agora eu vejo na internet muita gente falando da 3ª questão. Mas parece que, não sei, algumas pessoas... Bem, não sei, parece que ou estão ignorando a 4ª questão de forma proposital, por não concordar com ela, ou então não estão sabendo que isso está acontecendo já. Bem, a pesquisa sobre o Jesus histórico, a história da pesquisa sobre o Jesus histórico. Jesus sempre foi considerado um personagem real na civilização cristã e apenas na modernidade, no período do Iluminismo, é que começa um questionamento sobre a figura de Jesus, não do ponto de vista religioso, mas de um ponto de vista histórico. O primeiro a fazer isso foi Reimarus, em um livro que não tem tradução para o português, eu pelo menos não encontrei. É um livro interessante, mas não é lá grandes coisas, não. Esse pensamento liberal, também não sei se liberal seria a palavra certa, racionalista, que marca começa no século XVIII e vai até o começo do século XX, esse primeiro momento. O pensador mais importante é o Strauss, Davi Strauss. O livro dele eu também não conheço, tradução para o português. Outro pesquisador importante é o Ernest Renan, esse é o mais conhecido. Não sei se ele é importante, não, mas quer dizer, teve sua importância na época, mas é o mais conhecido. Mas é bem gostoso de ler o livro do Renan, é muito gostoso de ler. Ele apresenta um Jesus simpático. O Jesus, para ele, é um camponês meio besta, assim, que fez amizade lá na Galileia, depois vai na Judéia achando que todo mundo vai ser amigo, que todo mundo vai dar as mãos e montar um mundo bacana. E aí, para decepção dele, parou na cruz. É um camponês gente fina. Então, essa primeira fase vai do livro do Reimarus, escrito no século XVIII, não, no século XVIII ou XVII, não, no século XVIII. Começa com o livro do Reimarus e vai até 1900 e alguma coisa. Passa pelo livro mais importante desse período, como eu falei, do Davi Strauss, o livro mais conhecido do Renan, e existe o livro do Albert Schweitzer, que tem uma tradução para o português incompleta, ela está sem os apêndices, que é uma pena, porque os apêndices são muito bons, mas a tradução para o português é Em Busca do Jesus Histórico. Esse é um livro excelente, muito bom de ler, uma leitura muito agradável, e ele, de certa forma, ele sintetiza essa primeira fase da pesquisa do Jesus histórico, sintetiza e começa a entrar na segunda questão sobre Jesus, na segunda fase, que é o Jesus querigmático. Então, o livro do Albert Schweitzer ele serve como um resumo da primeira fase e dá um passo além. Eu não vejo necessidade de ler os outros livros que vieram antes. São livros ultrapassados, eu não vejo muito valor. Os livros que eu li são bacanas, são interessantes de ler, mas eu não vejo muito valor. Não tem muito valor, não, para o Jesus histórico.
Agora, para saber a pesquisa, a história da pesquisa, aí tem valor, sim. Aí, no século XIX aparece uma aberração que depois vai ser conhecido como miticismo. É um pessoal que escreve, acredita que Jesus nunca existiu, que Jesus é um mito inventado ou pelo Império Romano, ou pelos mitraístas, ou pelos essênios. Então, não tem Jesus histórico, é só um mito. Isso é uma teoria da conspiração, né? O Império Romano criou Jesus, os mitraístas criaram Jesus, e até hoje a malvada Igreja Católica esconde isso dos seus fiéis. Bem, o primeiro livro eu não me lembro o nome dele, não, mas é um livro chato, mas chato com força. É um livro, se não me engano, ele foi escrito por um padeiro, mas ele colocou lá no livro que era um grande historiador, que consultou várias fontes, é quase 1000 páginas de mentira. E, bem, eu nem li o livro todo, eu tive que ler o livro, eu tive que colocar máscara e luvas, de tanta poeira que tinha naquela porcaria. E ninguém ligou para esse livro, não, ninguém teve paciência. Mas aí um sujeito pegou esse livro, deu uma resumida, uma modificada e escreveu os 16 salvadores da humanidade, e esse aí fez sucesso. Isso no século XIX, começo do século XX, fez sucesso esse livro até hoje. Tem exemplares sendo vendidos. Em português não tem tradução. Está tudo errado no livro, tudo errado. Mas aí foi o começo do miticismo, né? O começo do sucesso. E uma pessoa que leu e adorou esse livro foi o Lenin. O Lenin ou o Stalin? Não, acho que foi o Lenin. Achou o livro bom demais, falou, não, esse livro aqui, esse cara aqui tem a manha. E criou um grupo de pesquisa do Jesus histórico na União Soviética. Mais tarde, né, veio na Rússia primeiro, depois na União Soviética, e os soviéticos desenvolveram pesquisa sobre o Jesus histórico, mas alguns levando, chegaram à conclusão que Jesus era um ser histórico mesmo, mas a origem do cristianismo era explicada de outra forma. Mas outros desenvolveram teses miticistas, que Jesus é um mito inventado pela classe opressora, ou algo desse gênero. Bem, é uma visão marxista. Eu acho que essa fase, essas pesquisas da União Soviética, elas foram deixadas em segundo plano. Parece que ninguém levou muito a sério. E eu também não entendo muito dela, não. Mas, de toda forma, as pesquisas também da União Soviética caíram todas por terra, não tem valor nenhum. Então, a primeira fase começa com Reimarus e termina com Albert Schweitzer, que faz uma síntese dessa primeira fase e dá um passo. Nesse segundo passo, Jesus é visto como, se acredita, se não tem como alcançar o Jesus histórico. Jesus histórico existiu, foi um pregador que morreu crucificado. É isso que nós sabemos. A visão que nós temos de Jesus é o Jesus testemunhado pelos discípulos, ou pelas primeiras comunidades cristãs. E já é um Jesus pós-ressurreição. Quem fala de Jesus já fala acreditando na sua ressurreição. O principal nome dessa fase é o Bultmann. E o livro dele foi traduzido em português. Um livro meio, é considerado um clássico. Bultmann é considerado um dos maiores teólogos do século XX. Eu achei o livro mais ou menos, mas quem quer estudar o assunto tem que ler. É um livro importante. E nessa segunda fase, a primeira fase, então, é o Jesus
do ponto de vista, tentando buscar o Jesus histórico puro, uma fase que fracassou, a primeira busca. A segunda busca é o Jesus querigmático. Nós só temos acesso ao Jesus testemunhado, mas através das formas é possível resgatar alguma coisa da historicidade de Jesus. Mas também foi um fracasso, ninguém conseguiu isso não. E, por fim, começou a aparecer uma briga, uma coisa até muito feia. Algumas pessoas chegaram à conclusão óbvia: Jesus era judeu, vivia na Judeia, então tem que pegar o contexto judeu e ver como Jesus como um judeu que pensava de acordo com as características do pensamento judaico. E teve uma briga entre essas pessoas, os pesquisadores da segunda questão, da segunda busca do Jesus histórico. Primeira busca, a racionalista iluminista; segunda busca, essa busca querigmática do Jesus testemunhado. E alguns pesquisadores já começaram a pesquisar Jesus como um judeu, mas teve uma briga, né? O Jesus querigmático, os pesquisadores do Jesus querigmático diziam que não pode considerar Jesus um judeu, senão ele perde uma especificidade que é própria do cristianismo. O resultado seria que o cristianismo seria uma seita secundária do judaísmo, então isso tem que ser evitado. Para isso tem que estudar o Jesus como uma novidade, e não alguém inserido num contexto judaico. Isso pegou mal, porque foi na metade do século, chegando na metade do século XX, e isso acabou sendo usado pelos nazistas, nas perseguições contra os judeus. Isso foi instrumentalizado. É uma história feiosa, né? Até a pesquisa histórica é instrumentalizada com fins políticos. Essa segunda busca tem, juntamente com essa visão de Jesus como um judeu, ela aparece em um livro chamado Jesus, a História de um Vivente. Esse livro foi traduzido há poucos anos para o português. O nome do teólogo que lançou é um teólogo suíço de nome impronunciável. Mas esse livro dele funciona também como um apanhado de tudo o que foi pesquisado a respeito de Jesus do século XIX até a década de 70. Mas esqueci o nome. Mas se alguém pegar no Google aí, Jesus, a História de um Vivente, vai encontrar o nome do autor. Se não me engano, esse autor influenciou muito Leonardo Boff. Não sei se Leonardo Boff teve aula com ele. A visão que o Leonardo Boff transmite no livro Jesus Cristo Libertador é muito parecida com esse livro, com a visão desse autor. Jesus Cristo Libertador surgiu de uma série de palestras que Leonardo Boff deu na rádio para explicar para o povo brasileiro as pesquisas sobre o Jesus histórico. Depois aquilo foi transcrito e transformado naquele livro, Jesus Cristo Libertador. E esse livro não tem tanta importância assim não, a não ser por ter sido escrito por um brasileiro. Mas é uma reflexão histórico-teológica, se é que se pode chamar que a coisa que Leonardo Boff faz de teologia, está mais para uma sociologia, mas é isso aí. Então essa foi a segunda busca pelo Jesus histórico. Já entrando na terceira. A terceira busca é essa: Jesus é judeu, viveu num contexto judaico. Então nós temos que interpretar Jesus como um judeu naquele contexto específico. E algumas coisas da segunda busca são aproveitadas,
mas começa a surgir novas teorias, novas abordagens, ajudados pelos achados arqueológicos, pelo desenvolvimento de técnica de investigação em papiros, pelo desenvolvimento da linguística aplicada à hermenêutica, à interpretação de textos antigos, toda essa evolução técnica das ciências auxiliares, juntamente com todo o trabalho que foi feito no século XIX e no século XX até a década de 70, tudo isso aí deu um material muito bom para começar essa terceira busca, e a terceira busca já começa a render muitos frutos. O principal autor desse período é o John Mayer. Quem não leu John Mayer não sabe nada do assunto, tem que ler, é leitura obrigatória. O sujeito pode ler e falar assim, isso é uma porcaria, não vale nada, e mostra por que não vale nada, mas não tem como fugir dessa leitura. O John Mayer já publicou 4 volumes, chamado Jesus, um judeu marginal. E o quinto, ele está preparando o 5º volume, se é que ele ainda está vivo, né? Às vezes o sujeito morreu, eu não estou sabendo. Mas ele estava preparando o 5º volume. Os 3 primeiros volumes têm em português, o 4º, até onde eu acompanhei, não foi traduzido. Bem, e o 5º eu nem sei se foi lançado. E dentro desse novo ambiente, tem alguns pesquisadores de muito respeito, como o Dominique Crossan, do Jesus Seminar. Tem respeito, é polêmico o Jesus Seminar, tem muita gente, o John Mayer mesmo, isso é conversa de bastidores. O John Mayer acha o Jesus Seminar uma besteira, ele não leva aquilo a sério de jeito nenhum, mas isso é conversa de bastidores. Quem contou isso foi aluno dele, não sei se é verdade, mas não fui testemunho direto desse assunto. Em geral, os europeus, o John Mayer é inglês, né? Mas os europeus desprezam assim, as pesquisas feitas em língua inglesa. O John Mayer foi o primeiro a se impor como um pesquisador importante dentro da área da língua inglesa, na Inglaterra, mas o pessoal da Europa continua desprezando os Estados Unidos. Mas alguns pensadores se fizeram impor, como o Davi Flusser e o Sanders, esqueci o nome do outro sujeito. Mas, em todo caso, essa terceira fase, essa terceira busca pelo Jesus histórico, ela foi resumida bem. Alguém pode ler o livro do Gerd Tyson, O Jesus Histórico, um manual. Isso aqui, de certa forma, é uma síntese de tudo que foi pesquisado desde o século XVIII até o final do século XX. Então, esse livro também é leitura obrigatória. Quem não leu esse livro não está sabendo de nada. Isso aqui é leitura básica. Já foi lançado uma segunda edição com uma capa mais bonita do que essa aqui, traduzido para o português, né? Bem, e aí nós entramos na 4ª fase, a 4ª busca pelo Jesus histórico, que depois eu falo sobre ela. Mas durante o século XX, a palhaçada do miticismo continuou, sempre com teses cada vez repletas de mentiras, que foram sendo desmentidas pela arqueologia, por novos estudos. E a humilhação foi tão grande que já nas 3 últimas décadas do século XX, ninguém mais ligava para miticista.
era uma coisa ridícula, uma teoria da conspiração ou algo do gênero. Aí no século XX, no século XXI, agora, volta a aparecer alguns miticistas nos Estados Unidos. Ninguém leva esse povo a sério. Na Europa, ninguém leva esse povo a sério. Nos Estados Unidos ainda leva, né? Tem gente que leva esse negócio aí a sério, mas isso bem, nos Estados Unidos a indústria do livro é tão gigantesca que lá existe livro que prova que os nazistas estão habitando na Antártica, que o Hitler está vivo ainda, e os discos voadores estão todos guardados lá na Antártica, e o Hitler está planejando uma invasão no mundo. Tem a Terra é plana, a Terra é oca, tem teoria da Terra oca, tem uma teoria bacana toda. Eu até gosto dessas teorias. Tem uma interessante que acredita que os discos voadores são seres vivos que passeiam pelo espaço. Para que eles vêm na Terra, em outros planetas? Para fazer cocô. Então o sujeito não, o bicho que passeia pelo espaço, ele entra na atmosfera terrestre, faz o cocô dele e vai embora. E esse cocô já foi visto, parece que ele é esverdeado e ele dissolve assim, então as marcas que se encontram no chão, que muita gente acha que é marca de disco voador que desceu ali, não é nada disso não, é marca de cocô. Eu gostava desse livro. Mas não pegou não, esse livro aí ninguém levou isso muito a sério. Bem, tem um livro também do Jorge Adamski, interessantíssimo. Ele entrevistou gente que morava na Lua, que morava em Marte, em Vênus, em Saturno. Isso foi na primeira metade do século XX. Entrevistou assim, a ETsada toda. Depois não, né? Quando ele estava. E era um pesquisador importante da Universidade de Palo Alto, da Califórnia, fazer pesquisas importantes e veio com essa história de entrevistar ET. Bem, não acabou com a carreira dele, não, porque a carreira dele já estava aposentado, né? Creio eu. Eu gostava de ler o Jorge Adamski, gostava de ler sobre a Terra Oca, adorava o Monstro do Lago Ness. Nunca gostei muito dos reptilianos. Tem a teoria que os reptilianos dominam o mundo, são ETs em forma de répteis. Barack Obama, por exemplo, é um reptiliano, quem nunca reparou nisso, que a cara dele assim. Não sei como que o reptiliano se disfarça de ser humano, mas está lá. Se disfarça. Acho que o Bill Clinton também é reptiliano. Fernando Henrique Cardoso deve ser também. Então, a maçonaria manda do mundo, Illuminati manda do mundo, Jesus é um mito, a Igreja Católica está escondendo a verdade do povo, né? Inventaram o mito de Jesus e esconde isso da população inocente. Então, um ateu se acha na obrigação de desmascarar essa mentira, né, que só ele e um grupo, meia dúzia de 5 pesquisadores estão enxergando. Tem um rapaz aqui na internet, Antônio Miranda, eu até gosto muito do site dele. Eu acho ele interessante, ele se comunica bem e ele é bem educado quando ele entrevista alguém ou conduz uma live, ele é bem educado e está estudando um assunto com profundidade, buscando. Assim, se eu pudesse dar um conselho para ele, o conselho seria esse: continue estudando o que você acha que está certo. Né? Ele não pediu o conselho, então não vou dar. Seria isso mesmo, ele está estudando e ele traz alguns artigos mostrando assim, que na academia o miticismo já está sendo discutido. Isso não é verdade, não. Tem um ou outro aspecto levantado por miticistas que às vezes são discutidos, mas um ou outro aspecto, a tese inteira que Jesus é um mito, isso aí ninguém leva isso a sério, não. Se bem que tem um sujeito chamado Richard Carey,
se não me engano o nome dele é esse, que escreveu um livro, nossa, meu Deus do céu, todos os erros miticistas estão nesse livro dele, mas ele levanta questões inéditas, né? Todo miticista levanta questões inéditas, não existe uma tese miticista congruente, né? Você tem milhares de teses miticistas, né? Não tem unidade nenhuma nesse movimento, né? Não tem nem como um conversar com o outro. A única coisa que os une é falar assim: Jesus não existiu, Jesus é um mito. É besteira. Mas na academia, meu Deus do céu, na academia tem gente que diz que não tem gênero masculino e feminino, não existe homem e mulher, não, que isso é uma construção social. E que o sujeito pode construir vários gêneros, né? Pode ser homem, mulher, trans, e, sei lá, bicho de goiaba, panda, não sei. O sujeito pode ser até cavalo. Um homem que se considerou mulher e depois se considerou cavalo. E estava lutando pelo direito de competir no, no hipódromo. Eu vi um documentário assim, não sei se o documentário é uma brincadeira, né? Mas eu vi um negócio desse tipo, pensei, não é possível que isso é verdade. Mas se for verdade, a academia já está aceitando isso. Se estiver aceitando que o ser humano pode ser cavalo, então, para aceitar que Jesus é mito, isso aí até é de menos, né? Aí depois eu falo um pouco mais da quarta busca pelo Jesus histórico, que é a busca atual. E um pouco também sobre o miticismo, que é um assunto interessante, mas para quem quiser estudar a sério, não precisa levar isso muito a sério, não. Para quem quiser estudar o Jesus histórico, para quem quiser estudar esquisitices humanas, aí é uma fonte cheia, né? Um prato cheio.